Deus não tem interesse em realizar os teus sonhos. É isso mesmo que você ouviu. Deus não tem interesse em realizar os teus sonhos. Fica nesse vídeo que vai fazer sentido tudo isso, tá bom? No final vai fazer sentido. Muito prazer, eu sou Felipe Pinheiro. Esse canal ele tem o intuito de trazer reflexões como essa que eu vou trazer aqui hoje, nesse vídeo. Mas tem o intuito também de falar sobre a palavra de Deus, trazer esclarecimento de alguma dúvida que você possa ter. Então eu gostaria de convidar a apertar aí no botão do like e deixar um comentário. Comenta aqui o que você achou e se vai fazer sentido para você essa reflexão aqui. Beleza? Eu vou repetir mais uma vez só para você entender. Então, Deus, ele não tem interesse em realizar os meus sonhos, os teus sonhos. Deus, ele tem um interesse em realizar os sonhos dele na minha vida e na sua vida. É exatamente isso e é simples assim. Felipe, mas por que você trouxe exatamente isso e o que você quer dizer com isso? Justamente isso. Olha só o que diz em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, as minhas vias, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, é como eu disse, o Senhor ele tem um interesse em realizar os sonhos dele para você, os sonhos dele na tua vida. Ele não tem interesse em realizar os seus próprios sonhos, porque os pensamentos do Senhor são muito, mas muito maiores. Já parou para pensar que se você tivesse tomado, eu não sei se você já é convertido, talvez sim, talvez não, mas vamos supor que você já seja. Já pensou se você tiver, depois de ter aceitado a Cristo, ainda tivesse insistindo em determinado projeto ou plano e não tivesse rendido verdadeiramente aquilo que o Senhor tinha para você? Será que você seria feliz como é hoje? Eu falo por experiência própria, talvez. Porque eu vivi exatamente isso. Eu me lembro, eu tinha 18 anos. Eu tinha um grande sonho de ser jogador de futebol. Eu tinha 18 anos quando fiz meu último teste. E aí eu fiz a peneira e passei no primeiro teste. Eu falei, cara, eu vou tentar mais uma vez. E aí eu fiz a peneira e passei. Passei no primeiro teste, na primeira etapa. Depois dessa primeira etapa, tinha uma próxima etapa. Você tinha que ir 3 dias, eu me lembro. 3 dias. 3 dias, uma vez por semana, lá no clube para fazer a próxima etapa. E aí eu fui no primeiro dia, eu fui no segundo dia, só que no terceiro dia, na terceira semana, eu não consegui. Eu fiquei sem dinheiro para pegar o Uber e também fiquei doente. E aí eu falei, vou ter que desistir, não vai dar para mim. Essa foi minha última peneira, meu último teste, não vai dar. E aí eu não fui. Só que aí eu entendi que de fato não era aquilo que o Senhor tinha para mim. E foi nesse mesmo ano que eu de fato me apeguei ao Senhor. Foi um ano de 2018. De fato me lancei aos braços do Senhor e me rendi. E entendi que aquilo que Ele tinha para mim era muito maior. E de fato foi maior. Porque aquilo que eu vivo hoje, aquilo que eu sou hoje, são todos os projetos, todos os sonhos são os sonhos do Senhor. E eu entendi que talvez se eu tivesse sido jogador e realizado aquele sonho que eu tinha quando jovem, talvez eu não seria feliz como sou hoje. Talvez eu não fosse nem cristão. Talvez eu não estivesse nem firme como eu estou hoje. Portanto, se eu sou o que eu sou, se eu me tornei exatamente isso que você está vendo, né? Eu sou uma pessoa muito feliz e realizada, mas porque eu de fato me rendi aos pés do Senhor e permiti com que Ele realizasse os sonhos dele na minha vida. Portanto, Deus, os pensamentos do Senhor são muito maiores. Então Deus tem interesse em realizar os sonhos dele na nossa vida e não os seus próprios sonhos. E o texto é claro. Deus, ele tem um interesse em realizar os sonhos dele na nossa vida. Amém? E olha só que interessante. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha só que maravilhoso é isso aqui. Aquilo que ouvido nem ouviu,
aquilo que olho não viu, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus preparou para nós. Portanto, será que vale a pena mesmo se render aos pés do Senhor e viver os sonhos que o Senhor tem para nós, os pensamentos que Ele tem para nós, os projetos que Ele tem para nós? Posso te dizer, vale a pena. Vale a pena abrir mão de tudo e largar tudo para Jesus? Vale a pena. Porque é aquilo que Ele tem para nós jamais penetrou em coração humano. É aquilo que Ele preparou para nós. Portanto, o Senhor tem interesse em realizar os projetos dEle, os sonhos dEle na nossa vida. Será que fez sentido isso para você? Eu quero que você comente aqui no comentário se essa reflexão fez de fato sentido e se ela vai de fato mudar alguma coisa na tua vida, sua maneira de pensar. Deixa aqui seu testemunho, talvez você esteja passando por algo que esteja difícil largar os seus próprios projetos, os seus próprios sonhos. Esteja difícil, talvez você esteja pensando, mas eu batalhei tanto para correr atrás desse objetivo, desse sonho, que eu não sei se eu tenho coragem de abrir mão de tudo isso para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Abra mão de tudo, porque aquilo que o Senhor tem para você vai te fazer muito mais feliz. Porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. E o texto é claro. O que custa se render? Eu ouvi uma vez de um pastor que o nosso maior problema é se render à palavra do Senhor. O nosso maior problema é resistir, e nós resistimos mesmo. O nosso maior problema, de fato, é se render. Se permita ser vencido pela palavra. Se permita viver aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, deixa o like aqui, compartilha com quem você quiser, porque talvez alguém precise ouvir essa reflexão. Compartilha com quem você quiser, deixa o like e comenta aqui o que você achou, se faz sentido para você e o próximo tema. Talvez você tenha alguma dúvida. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.